Olá, meus caros. Vamos ao devocional, que é a leitura de um salmo, a meditação e, no final, uma breve oração. E seguindo, então, na sequência, vamos aos salmos de número 46. Para conferir todos os outros devocionais ou outros salmos, você pode ir na playlist devocional lá, você encontra então todas as meditações no livro de Salmos até o número 45, esse é o número 46. Bom, quem está chegando aí, já deixa seu like, e se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá, a leitura do texto sagrado, sem mais delongas. Salmos de número 46, a fé perfeita em Deus, cântico sobre Alamonte para o cantomor entre os filhos de Corá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Sela. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Sela. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebrar o arco e e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Sela. Então está aqui a palavra de Deus que nos faz refletir acerca da confiança nele. O salmista, não sabemos exatamente se é o Davi ou outro, pouco importa, o que importa exatamente o que foi dito, que é inspirado pelo Espírito de Deus, esse salmo, esse cântico, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio para os momentos de angústias, de aflições, de assolações, para os momentos mais difíceis da nossa vida. Ele é o refúgio para aquele que está desolado, para aquele que não tem mais esperança, para aquele que perdeu tudo, para aquele que está distante da sua pátria, do seu país, da sua família, de uma vida digna. O Senhor é o refúgio. E é a fortaleza, o sustentáculo, o supedâneo que nos põe de pé, que nos ajuda, que de fato faz com que a nossa casa continue, apesar dos vendavais, dos temporais, firme e forte. Porque, como disse Jesus, ele é a rocha. E a casa que está edificada na rocha, pode vir o vendaval, pode vir qualquer mal, nada irá fazer com que essa casa seja destruída. Portanto, se nós temos Deus, Jeová, como nosso refúgio, nossa fortaleza, nós temos socorro. Temos o socorro bem presente na angústia. Temos o socorro, o amparo de Deus no momento mais difícil, na hora mais tenebrosa. Portanto, nós devemos atentar para exatamente colocar Deus como nosso refúgio e como nossa fortaleza. Que não seja
o seu refúgio, o homem, o poder político, a polícia, que não seja homens, mulheres, autoridades, mas sim o Senhor, o seu refúgio. Que a sua fortaleza não seja construída por riqueza passageira, efêmera, por riqueza que a traça come, que a ferrugem então consome e que o ladrão rouba. Que você construa a fortaleza que seja o próprio Deus. Que a sua fortaleza seja Ele. Que você esteja calcado na sua palavra, na sua doutrina, em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Que você reveja os seus posicionamentos equivocados. Que você seja uma pessoa mais humilde, que possa confiar, depositar a confiança, a fé no Senhor para a solução de todos os problemas e males. Do contrário, fica muito difícil. A gente tem dissabores, a gente tem sofrimentos. Muitos já sabem até no canal aí a última notícia referente a mim, né? As humilhações, a gente pagando por conta do pecador, mas Deus contempla tudo. Deus está vendo tudo. Deus há de pelejar pelos seus. A peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. E se nós temos crido que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nós podemos descansar em paz, nós podemos dormir o sono dos justos, nós podemos, de fato, ter presente o socorro de Deus nos momentos mais difíceis. Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam ou amam a Deus. Às vezes muitas situações surgem, mas é exatamente para a gente voltar para Deus, ou para estar mais firme com Ele, ou para confiar mais nele. Como o caso de nós sermos afligidos, de termos dissabores, problemáticas, etc, etc. Então, se Deus é o nosso refúgio, se Deus é a nossa fortaleza, nós não temos o que temer. O socorro virá. Deus fará, sim, maravilhas. Abrirá portas onde não há portas. Fará exatamente aquilo que é impossível para os homens, pois para ele tudo é possível. A maior autoridade é Deus. Naquele ocorrido que eu contei na última live, o policial chegou a dizer para mim, eu quero ver a hora que você chamar a polícia e nós não atendemos você. Eu fiquei pensando naquele momento, não disse nada. Eu tenho como segurança, a fortaleza minha não é polícia, não. Não é a polícia. Eu tenho como fortaleza e proteção da minha pessoa, é Deus. Pois o que diz a palavra? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas guardas. Olha o tamanho da arrogância, da soberba deles. Polícia que acha que guarda a cidade por estar com uma arma e por estar vestido de uma farda. Não sabe ele que ele não é nada sem Deus. Que acima dele de tudo está Deus. E que se Deus não guardar até mesmo a sua vida, ele não guarda coisíssima nenhuma. Se Deus não tiver misericórdia de poupar a vida dele para ele ser um vigiante, um vigilante, melhor dizendo, ele não está guardando a cidade coisíssima nenhuma. Então, todos nós temos que analisar nesse sentido, né? Principalmente aquele que é cristão, não deixar a soberba tomar conta. Porque o que diz a palavra de Deus? Aqueles que se humilham serão exaltados. Diante da humildade vai a honra. Agora, diante da soberba vai o quê? A ruína. A ruína. É. Por isso que a gente vê vários casos, mais casos de valentões, de pimpões, que desafiam o mundo e todos, até o próprio Deus, e dá. E nada. É.
Nós temos exemplos bíblicos, né? Nabucodonosor se exaltou e foi pastar, era o rei, foi pastar, porque ele não tinha como refúgio e fortaleza Deus, mas sim o seu patrimônio, mas sim o seu poder de rei, seu castelo, seu exército, a sua pompa, o seu poder, a sua glória terrena. E aí, quando veio o sofrimento, não teve o socorro de Deus, né? Como é que ele foi pastar? Adiantou a riqueza dele? Não adiantou de nada. Porque o homem que não teme ao Senhor está sujeito, exatamente, a ser humilhado de uma maneira mais terrível possível. Então tenhamos em mente, o Senhor deve ser sim o nosso refúgio e fortaleza, e nada mais, e ninguém mais. Porque Ele vai nos dar o escape, Ele vai nos dar o socorro. Basta termos fé, obviamente. Porque se nós não tivermos fé, como vamos agradar a Deus? É o que diz a palavra. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É a esperança e a prova daquilo que os nossos olhos carnais não veem, mas os nossos olhos espirituais já estão contemplando. Nós estamos crendo no impossível. Pelo que não temamos ou temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que haja um terremoto, um maremoto, ainda que venha todo tipo de catástrofe, ainda que aconteça fenômenos naturais que venham interferir, alterar a natureza, ou alterar o clima, aquele que confia no Senhor, ele não teme. Não teme a nada. Não teme ao homem que tem poder para matar, mas teme ao Senhor, que tem não só poder para matar, mas também para lançar no fogo do inferno, para que a pessoa sofra ainda mais. Ele teme ao Senhor porque sabe que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E que o demais que ocorre, seja as tribulações, os problemas, seja de ordem é, física, natural, simbólica, espiritual, etc., etc., nós temos o Senhor. O que Paulo dizia? A quem temerei? Vou eu temer a espada? Vou eu temer a nudez? O amor de Deus é grande, nada pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem o porvir, nem o temor. E só nós estamos, de fato, confiando nele, não temos o que temer. É claro que uns podem pensar assim, mas isso é uma hipérbole, uma figura de linguagem, é um exagero. Como que nós não vamos temer? A gente teme a qualquer problema, a qualquer desafio. Mas o que está dizendo aqui não é o sentido de você não ter medo, ou de não tremor, ou não ter tremor. É na hora do grande problema, da grande situação, de você até ficar assim trêmulo, você ter uma certa segurança, um certo apoio, uma certa ajuda que vem do próprio Deus, nesse sentido. Porque nós vimos, inclusive na palavra de Deus, que muitos personagens, muitas pessoas que eram de Deus, temeram, se acovardaram, se enfraqueceram, tiveram desânimo, fraqueza, como foi o caso de Elias, e pediu, inclusive, até a sua própria morte, porque já não aguentava mais o tamanho sofrimento, a humilhação, a perseguição. Era chamado de perturbador de Israel, porque combatia o pecado do rei Acabe, de Jezabel. Mas o Senhor foi lá e o fortificou. Mas o Senhor foi lá e o reanimou e fez ele ter força para continuar mais 40 dias, mais 40 noites, viajando, fazendo o que era para ser feito, até que ele foi arrebatado. Então, é no sentido mais profundo dessa palavra, né? Não é uma questão ligada ao medo, à fobia,
que a gente não deve temer, quem teme a Deus não deve temer a nada, não deve ter nada. Não é isso que a palavra está dizendo. Porque o próprio Jesus disse o seguinte: o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca. Né? Se vir uma situação terrível, a gente pode ter várias problemáticas, pode ter estresse, pode ter uma depressão, pode ficar chocado, pode sofrer traumas, pode fazer algumas besteiras, mas a gente não pode jamais duvidar do poder de Deus. Ele pode agir, ele pode fazer nós vencer as dificuldades. E crer nesse algo extraordinário que é o agir de Deus, operando Deus, quem o impedirá. Então não tememos nenhum abalo sísmico, né? Terremoto, não tememos nenhuma mudança de ordem. Confiamos no Senhor. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que haja o bramido do mar, ainda que haja a fúria do mar, o mar esteja revolto, o mar dessa vida, que você esteja próximo a naufragar, o seu barco à deriva, confie no Senhor. Não duvide, porque o Senhor está no barco. É só confiar. Os discípulos estavam no barco com o Senhor e, em dado momento, veio a tempestade. Estavam tremendo na base, mas tinha o Senhor lá. E eles ficaram um pouco com raiva de Deus ou de Jesus, porque estava acontecendo a tempestade e Jesus estava dormindo. Jesus não estava se importando, entre aspas. É claro que Deus estava ali, ou Jesus estava ali, provando a fé deles. Aí os discípulos correram: mestre, mestre, nós estamos naufragando, temporal, enquanto isso você está dormindo. O que Jesus disse? Homens de pouca fé. Né? Homens de pouca fé. E aí ele, então, acabou encerrando aquela borrasca, aquela tempestade. E muitas vezes nós estamos com o Senhor no nosso barco, conosco, pois ele disse que estaria presente até a consumação dos séculos, e todos eles ainda não foram consumidos, né? Estamos ainda vivendo em alguns séculos. E então o que nós vamos entender? É só exercitarmos a nossa fé. É só confiarmos que vamos vencer, sim, as dificuldades e chegaremos até o porto, ou até a terra seca, que é exatamente essa trajetória, essa caminhada que temos aqui nessa vida. Então, nós não devemos temer esta fúria do mar, ou a tempestade. E tampouco os montes se abalarem pela sua braveza. E tampouco coisas grandes acontecerem. Porque mesmo que aconteça algo que não seja muito bom para nós estamos com Cristo. O viver é Cristo e morrer é lucro. Deus pode levar, Deus pode acrescentar os anos de vida, Deus pode prosperar, Deus pode fazer tudo. O importante é dar com o Senhor, porque estando com Ele, o que aconteça é bom. E nós temos a garantia da vida eterna, ou de vencer todas essas tribulações e problemáticas. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Querendo nos dizer a seguinte mensagem: se eu venci, vocês podem vencer, porque eu vou lhes ajudar. Porque nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Jesus também disse: saiba que antes de aborrecer a vocês, antes que o mundo venha aborrecer a vocês, aborreceu a mim. Então,
nós devemos ter em mente que o mundo nos aborrece é porque nós não somos desse mundo. E temos que confiar no Senhor para vencer todas as dificuldades. O versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio, esse córrego que alegra a cidade de Deus, o santuário, que é das moradas do Altíssimo. Pode ser os rios de água viva, que Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem bebe dessa água jamais terá sede. Lá em Apocalipse nós temos a expressão rios de água viva, né? Temos lá a expressão também, rios. E que também pode se referir ao próprio Espírito Santo. Então, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, se nós estivermos calcados na palavra de Deus, nós vamos ter a bênção dele. Nós vamos produzir os frutos do Espírito, dentre eles a própria alegria, o gozo. E Deus está no meio, versículo 4. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio dessa morada e ela não será abalada. Quem é a morada de Deus? Quem é a casa de Deus? Nós. Deus estará no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã, no início da manhã. Estamos aí no início da manhã, agora são 5 horas e poucos minutos. O Senhor já desde o início já irá nos alcançar a bênção, ou o simples fato de acordarmos vivos já é a bênção de Deus. É claro que se a gente for aprofundar esses 2 versículos, a gente pode falar sobre não só a questão de nós sermos o templo de Deus, mas também a questão um pouco escatológica da vida eterna com Cristo Jesus, a morada lá, que Jesus foi preparar as mansões, né? Para morarmos num local definido pelo Pai, que é mistério e que vai se dar, obviamente, nos novos céus, as novas terra, ou melhor dizendo, nos novos céus e nova terra, que é falada lá em Apocalipse. As nações se embravecerão, perdão, e os reinos se moverão, e levantarão a sua voz e a terra se derreteu. Olha só, aqui fala também de Cristo, a gente pode entender, né? Que as nações se embravecerão, os reinos se moverão, e levantou a sua voz e a terra se derreteu. Isso aqui pode falar da vinda do próprio Cristo, né? Depois que aconteceu, porque os Salmos aqui está falando de... Talvez foi escrito, né? 400, 700 anos antes de Cristo, mas se for de Davi, ele deve ter escrito ou deixado por via oral em 1000 antes de Cristo, mais ou menos, ou quase 1000 antes de Cristo. E então fala de Jesus, fala da própria voz de Deus se levantando, né? Apocalipse, de vida eterna, tudo aqui. Bom dia, André Tiburcio. Então as nações se embravecerão, os reinos se moverão, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quer dizer, as nações podem andarem aí se embravejando, os reinos se movendo, se degladiando, mas Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu, se desfez. Que Deus é mais poderoso que tudo. Que Deus sabe fazer todas as coisas. Ninguém resiste a Deus. Deus tem a solução para tudo. Aqui fala, obviamente, quando houve a confusão, as problemáticas com as terras, com as nações, melhor dizendo,
distante de Deus, Israel também caindo, os reinos e tal, veio Jesus Cristo. Também podemos interpretar num dia do juízo, que Deus vai se levantar e vai julgar povos, tribos, raças, nações e línguas. Todos vão estar diante do grande trono de Deus. Os justos vão julgar exatamente os ímpios também. Tudo aqui é retratado. São promessas, né? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. O salmista está falando do agir de Deus. É claro que aqui nesses salmos, muitas coisas que são faladas são da própria época, de 900 a 1000 anos antes de Cristo, mas serve também como uma interpretação profética da vinda de Cristo, ou até mesmo da segunda vinda, e de algo que Deus possa agir no cotidiano nosso, ou seja, haja vista pelo fato de Deus ser o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele fez aquilo no passado, Ele pode fazer no futuro se nós tivermos fé, porque aqui o texto está falando de fé perfeita em Deus. Então o Senhor dos Exércitos está conosco, com a igreja, está com o seu povo, e Ele é o nosso refúgio. Se você tiver isso em mente, é muito importante. E, obviamente, lutar para o Senhor sempre ser o seu refúgio. Nós iremos contemplar as obras magníficas do Senhor e que Ele tem feito desolações na terra, principalmente em lugares que não querem aceitar o Evangelho. Quando Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, até quando vós ireis aceitar alguém que vem em meu nome? O quão eu queria que vós viesses aceitar aqueles que vêm em meu nome. Queria acolher vocês como a galinha acolhe os seus pintinhos. E Jesus chorou. Ali fica claro que as nações que não aceitam o Senhor, que as pessoas que não aceitam o Senhor, sofrem as próprias desolações, que Deus faz desolações na terra, porque tudo é permissão de Deus. Né? Tudo acontece, não é por obra do acaso, mas sim a permissão do próprio Deus, tanto o bem como o mal. Ele criou tudo. Agora, exatamente pelo fato de ele ter criado tudo, ele pode cessar tudo de uma vez por todas. E aí que diz o versículo 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Nós estivemos aí numa iminência de nova guerra. Por pouco o Trump não foi guerrear lá com o Iraque. Mas quando estava pronto para mandar os exércitos atacar, ele mandou recuar. Porque era uma tramóia lá do Iraque por conta de ter feito alguma, vamos dizer assim, maldade com o drone deles lá. Aí nos pode dizer, foi o Trump que quis fazer. Não. Pode ter sido Deus ali que tocou na sua mente para recuar e fazendo assim cessar guerras. Atendendo inclusive oração ou as orações dos justos. Apesar de nós termos bastante guerras ou guerrilhas pelo mundo afora. Então, essa sentença é muito importante. Ele, que é Deus, faz cessar as guerras até o fim da terra. Todas as guerras. E pode ser guerras, conflitos internos também, né? Podem ser guerras na família, guerras no trabalho, guerras na sociedade, desafios, problemáticas. Deus faz cessar. Todas elas. Para isso é necessário nos confiar, né?
confiar na sua onipotência, no seu poder tremendo. Ele quebra o arco e ele corta a lança. Ele quebra o arco contra nós aí. A lança. Ele faz coisas exatamente que, do ponto de vista humano, são difíceis, né? Para destruir tudo de uma vez por todas. E queima os carros no fogo. Sabe que quando falar de carros aqui é o tipo de carro lá que eles falavam, né? Ele queima os carros no fogo. Possivelmente, talvez os carros eram os escravos que carregavam os seus reis aqui em cima dos ombros, né? Os carros, estava falando, né? Então, os carros pode ter sido o outro meio de carros de guerra que tinha primitivo na época também. Então, querendo Deus, não tem ninguém para impedir o seu agir. Esperando Deus, quem impedirá? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Que é uma profecia que remete até ao próprio Cristo. Aquietai e sabei que eu sou Deus, serei exaltado. Jesus foi exaltado entre as nações, que era inclusive o desejado das nações. Serei exaltado sobre toda a terra. Há um nome que está sobre todos os nomes. Que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará. Qual é o nome? Jesus Cristo. Deus é a salvação, a adoção, Yeshua. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, insiste. Então o salmista em dizer. Portanto, devemos sim ter o Senhor como nosso refúgio, como diz o versículo 1 e no final, no 11. E também como a nossa fortaleza para vencer os dias maus. Devemos enaltecer o nome do Senhor com as nossas obras, com nossas boas ações. Fazer aquilo que realmente agrada a Deus. Não tolir direitos, por exemplo, do órfão, da viúva, como a palavra fala. Não se corromper com esse mundo. Não ceder a nenhuma sedução perversa, carnal. Não ceder para nenhuma tentação. Não quebrar princípios. Ter uma boa reputação. Lutar até com certo esmero, zelo, pela justiça de Deus, pelas coisas certas. Pois, como disse o salmista, o zelo da tua casa me devora. Jesus citou, inclusive, esse versículo quando foi lá com aquele chicotinho, né? Azorrague, tirar os cambistas da casa dele. E é necessário tirar os cambistas, que são várias coisas na nossa vida, pode atrapalhar, né? Os cambistas da vaidade, a soberba, da vanglória, exatamente, da avareza, do Deus Mamon, tirar os cambistas do eu, enfim, das obras carnais, para que o Espírito Santo esteja na nossa vida. Para que, de fato, o nosso tempo esteja purificado e o Espírito de Deus esteja conosco. E assim sendo, nós teremos o amparo de Deus, porque nós já estamos tendo como refúgio Deus e fortaleza Deus. Então, a palavra que acabamos de ler traz essa mensagem de refúgio e fortaleza para ter o socorro presente na hora da adversidade. O salmista, aliás, não é o salmista, é Salomão que diz. Se vem um dia bom, alegre, agradeça a Deus e tal. Mas se vem um dia ruim, considera-o.
Ou seja, não murmure, não reclame, porque pode ser Deus trabalhando, pode ser uma aprovação, e aí você tem que, obviamente, confiar, ter o Senhor como refúgio, o Senhor como a sua fortaleza, o Senhor como a sua justiça, como o sol da justiça, para pelejar, para lhe dar aquilo que você tanto almeja e principalmente para você ser uma bênção no âmbito espiritual, estar mais ligado ao Pai. Bom, a mensagem é simples, inclusive o texto é autoexplicativo. Devemos sim ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é só por meio da fé que nós alcançamos a bênção. Tudo aquilo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Agora nós vamos fazer a breve oração para encerrar já o devocional nessa manhã. Soberano Deus eterno Pai, muito obrigado por essas palavras, Senhor. Venha perdoar nossos pecados, nossas falhas e debilidades, venha nos ajudar em nome de Jesus Cristo. Venha abençoar a cada um que está aí conosco, acompanhando essa live, já nessa manhã, abençoar o seu lar, a sua família, o seu trabalho. Abrir, Senhor, a porta do bom emprego, a porta do emprego às pessoas que estão necessitadas, que estão precisando de Ti agora. Meu Deus e meu Pai, venha, Senhor, nos ajudar a vencer os conflitos, os confrontos, as barreiras. Em nome de Cristo Jesus, lança por terra toda obra do diabo, toda obra de bruxaria, de macumbaria contra nossas vidas, todas as obras de Satanás mesmo, meu Pai, que tem utilizado até pessoas que a gente jamais imagina para nos abater, para nos afligir, pelejar pela nossa causa, não deixar impune, Senhor, nenhuma injustiça feita por quem quer que seja, para que sobrevenha a essa pessoa o temor, pois a tua palavra nos diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Meu Deus e meu Pai querido, peleja pelo teu povo nessa terra, ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos rumo à Nova Jerusalém, fortificando da tua graça, estando cheio da tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, utiliza os teus servos para pregar o teu genuíno evangelho, para ganharmos para o teu reino. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, visita aqueles que estão necessitados de uma cura, de um milagre, de uma transformação, de pão, de comida, aqueles que precisam, Senhor, do teu socorro, do teu amparo. Ajuda nós a vencermos, ó Pai. Ajuda nós a termos tu como a nossa fortaleza, o nosso refúgio, pois realmente só o teu socorro é que nos vale, só o teu socorro que de fato é que enxuga todas as nossas lágrimas e que nos ajuda a vencer os dias difíceis, os dias tenebrosos. Ah, soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a confiarmos em Ti, a não olharmos nem para a direita nem para a esquerda, mas sim para o alvo que é Cristo. E, ó Pai querido, não retrocedermos, porque sabemos, ó Pai, que no momento certo, na hora certa, o Senhor age, o Senhor nos entrega a bênção e a vitória. Abençoa, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a cada um, a cada pessoa que esteja nesse exato momento orando e clamando agora ao Senhor nesse exato momento. Abençoa cada um, Senhor, que está nesse canal, abençoa esse canal, Senhor, meu Deus, repreenda toda barreira, toda obra maligna, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um de nós. Eu agradeço ao Pai querido, em nome de Jesus, e oro por todas as pessoas que tenham apresentado a minha pessoa em oração. Abençoa cada um, meu Pai querido. Nos ajuda, nos trazendo o alívio, nos trazendo exatamente a graça do teu poder, meu Pai querido, para vencer, para colocarmos uma borracha, para apagarmos tudo aquilo que desagrada não só o Senhor, mas também a nossa própria vida ou vivência, psique, etc. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Nós acreditamos no teu agir, nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor faz justiça, que o Senhor peleja pelo órfão, pela viúva, que o Senhor contempla o sofrimento do pobre, do necessitado, que o Senhor não deixa impune aqueles que, de fato, são larápios, são hipócritas, são enganadores, aqueles que querem destruir os justos, teus servos, enfim.
Ajuda em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a confiarmos mais e mais no Senhor. Meu Deus e meu Pai, tenha compaixão desse pessoal que está envolvido aí nesse mundo gospel, sejam pregadores, sejam pregadoras, sejam cantoras, cantoras. Essa gente venha ter o temor do Senhor e venha fazer sim a tua obra e não se valer da fama, do poder que esse mundo dá, utilizando o marketing do teu nome para benefício próprio. Tem de misericórdia, Senhor, que as almas não venham se escandalizar com esses escândalos que acontecem. Nesse caso é flor de lis, a verdade vem à tona, que de fato nada que está oculto fique por muito tempo, para que não tenha mais escândalo, Senhor, para que, melhor dizendo, não fique mais nessas angústias aí de muitos que, inclusive, estão lá ligados a esse ministério, possam então assim perder a fé em Cristo Jesus e que eles possam ter tudo esclarecido. Senhor meu Deus, os culpados que venham sim ser exatamente punidos e que nada que está oculto permaneça em oculto. Haja, Senhor, colocando temor nesses corações, colocando temor nas vidas, para de fato não fazer aquilo que desagrada o Senhor. Confortar o coração da mãe lá do pastor que perdeu seu filho, confortar o coração da família, de tantos outros ou tantas outras pessoas que perdem seus entes queridos. Ajuda, Senhor, porque não é fácil. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, visita os hospitais, os asilos, os orfanatos, visita as cadeias penitenciárias, ó Pai, visita o órfão, visita, ó Pai, aqueles que estão sem teto, para que essas pessoas possam alcançar a Tua graça, possam, ó Pai querido, não só alcançar a salvação, mas também alcançar a sua dignidade para ter uma vida digna, com moradia, com salário, com emprego, etc. Meu Deus e meu Pai, trabalha lá naquelas autoridades em Brasília para que eles venham ser honestos, não venham fazer nada contra o teu povo, contra o povo brasileiro, nas aprovações daqueles projetos ou nas apresentações dos mesmos. Senhor, a tua palavra nos diz para orar pelas autoridades. Eu estou orando, Senhor, para que não haja nenhuma ação maligna, para que seja bloqueado em nome de Jesus todo abuso de autoridade, toda arrogância, toda, de fato, a ilegalidade que venha a ser dissipada em nome de Jesus Cristo, porque dessa forma não se faz justiça, dessa forma nós não podemos nem se sujeitar às autoridades, porque estão sendo autoridades tirânicas, autoridades que de fato não temem ao Senhor, e aí mais vale, como disse o apóstolo Pedro, temer a Deus do que aos homens, ou obedecer a Deus do que aos homens. Assim, ó Pai, nós te pedimos para que o Senhor haja onde há injustiça nesse judiciário, que seja feita a justiça, nos deixe os culpados por inocente, como diz a palavra, e nem o inocente por culpado, Senhor. Peleja em nome de Jesus Cristo, não deixa esses que fazem, que são os operadores do direito, injustiça, ficarem punes numa boa, enquanto que as pessoas inocentes venham estar sofrendo, sendo caluniadas, injuriadas ou até mesmo presas de um modo totalmente equivocado. Meu Pai querido, assim eu te peço e creio, Senhor, que a tua justiça é a mais perfeita, que nem a dos homens, trapo da imundícia, cheia de violência, de achismo e de psicopatia. Meu Pai querido, estão nas tuas mãos esses policiais, dá sabedoria para esses, ó Pai, para que eles não venham fazer coisa de si próprio, para que eles venham sim guardar a cidade, mas com temor ao Senhor, sem fazer qualquer tipo de ilegalidade, arbitrariedade e fazer coisas, obviamente, contra o cidadão de bem. Senhor, meu Deus, toma nas tuas mãos aqueles dois que fizeram aquela barbárie com a minha pessoa, Senhor. O Senhor os conhece, o Senhor sabe todas as coisas. Pelejai para que isso não aconteça mais, não só nessa cidade, mas com ninguém, Senhor, porque é muito terrível. Meu Deus e meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo,
nós oramos e clamamos, ó Pai, pela tua ação, pelo teu poder, agora nesse exato momento, para curar, seja a enfermidade que for, para restaurar o fraco, para fortificar aquele que está realmente abatido, para reerguer o caído. Meu Pai poderoso, no nome bendito do teu Filho, venha nos ajudar, venha nos fortalecer. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. Perdoai nossos pecados, ó Pai, tornar a escrever os nossos nomes no livro da vida. Nos ajudai, Senhor, a estar em comunhão contigo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Ó soberano Deus e Pai, muito obrigado por ter aqui, ter nos ajudado, nos fortalecido, ó Pai, por tudo mesmo que tem ocorrido em nossas vidas. Senhor, abençoai o teu povo, a tua igreja que ora, que clama, que canta, que louva o teu nome com prazer e com, de fato, sabedoria e obediência, pois a tua palavra nos diz que o louvor perfeito, o louvor que de fato é de coração, não é de lábios, esse o Senhor recebe, pois o próprio Jesus, citando Isaías, falou que muitos honram ele apenas de lábios, mas o coração está distante. Mas aquele que faz o contrário, que adora o Senhor Espírito em verdade, e busca com o coração contrito o teu poder, a tua graça, esse, aleluia, faz com a tua vontade e recebe por conseguinte a tua bênção. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Graças te dou por mais um dia, graças te dou pelo ar que respiro, pela água, pela comida, pela bênção, ó Pai. Está nesse exato momento buscando a tua face, o teu poder, pois a tua palavra nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas, aliás, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas seriam acrescentadas. Nós cremos, ó Pai, por isso te buscamos, que o Senhor está agindo ao nosso favor, concedendo aquilo que cada um precisa nesse exato momento, a cura, a bênção, a fortificação, o ânimo, o poder, a graça, a unção. Oh, glória a ti, ó Deus Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo. A tua presença é tão forte que faz até mesmo sair lágrimas dos nossos olhos, sem mesmo nós, ó Pai querido, estar com vontade de chorar. Ori canta labassurianda lamaste clamanai. Rica lamassuri canta lamanassurianda lamastei. Raca labassuri clama nassurianda lamanai. Orica labassurianda lamastu canta lamastei. Oh, glória a ti, louvado seja o teu nome. Riba labalabalassuri canta lamanai surianda lai. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Oh, glória a ti, meu Pai. Abençoa-nos, ó Pai, de uma maneira tremenda. Nos encha da tua presença. Isso que é loucura para os homens, mas é graça, poder do Senhor, é o teu Espírito, é os dons do teu Espírito se manifestando. Rica labassuri canta lamanassuri anda lamanai. Oh, glória, glória a ti, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Louvado sejas tu. Nos abençoa mesmo, ó Deus poderoso. Nos encha do teu poder, da tua graça, nos encha da tua unção, Senhor meu Deus. Venha, meu Pai querido, cada vez nos ajudar a estar mais firme na tua presença. Visitai, Senhor, as pessoas que necessitam agora, ó Pai, exatamente de uma vida espiritual abundante. Meu Deus e meu Pai, quantas pessoas afastadas do caminho, trago a eles para o teu evangelho puro e simples, para estar congregando ao Senhor, meu Pai, até mesmo na internet, porque o Senhor é Espírito e procura tais adoradores que adorem Espírito em verdade, seja o lugar que for, adorando ao Senhor, já é adoração, desde que não seja em carne e mentira. Oh, louvado seja o teu nome, meu Pai. Muito obrigado por esse renovo. Muito obrigado, Senhor, por tudo mesmo.
Louvado seja o teu nome. Peleja pelas nossas causas, ó Pai. Contempla a situação de cada irmão, cada pessoa que aqui está. Eu sei que nesse canal há uma diversidade, pessoas cristãs ou não, mas que o Senhor possa trabalhar aqui nesse canal também para alcançar essas vidas e elas venham ter a tua graça em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Perdoa mesmo nossos pecados, ajuda nós a sermos equilibrados. Pelejai, Senhor meu Deus. Ajuda em nome de Jesus Cristo, até mesmo, se possível, fazer campanhas aqui de oração, meu Pai, para que o Senhor possa operar maravilhas e sinais. Amém e amém, Senhor. Graças te dou por tudo. Louvado seja o nome de Deus. Então, meus caros, esse foi o devocional, Salmos 46, e a breve oração até que foi extensa, porque a gente vai colocando o foco em Deus e Deus vai derramando seu poder, né? Amém, amém. Glória a Deus. Lindo ouvir as palavras de Deus, Silvana, ao Venâncio. Glória a Deus, Maria Lúcia Marim. Oh, glória a Deus, eu creio no Senhor Jesus. Amém. Bom dia, que tenhamos um dia abençoado e uma Coimbra. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu dia, e que a paz de Cristo esteja em nossos lares. Graça e paz, e até uma próxima.